Bom, pessoal, primeiro, boa tarde. Parabenizar aí o Rafael e a Zissame pela oportunidade da gente estar conversando aqui. Como o título da sessão fala, um bate-papo aqui. Então, eu vou procurar contar um pouco da minha história, até para uma conotação mais inspiracional aí para o público jovem, e que são vocês, a audiência. E, no final, deixar uns 10, 15 minutos aí para perguntas e respostas que eu possa endereçar aí, tá? Então, para hoje, para a agenda, a gente trouxe um pouco do histórico, vou falar um pouquinho sobre a Genial, contar para vocês algumas iniciativas que a gente tem para recrutar e treinar e ter oportunidade de interagir com talentos de modo geral, notadamente aí um programa de summer, um programa de estágio que a gente pratica todo ano, e a sessão, como eu comentei, de perguntas e respostas. Falar aqui, eu botei uma linha do tempo aqui um pouco para dar conotação, viu, Rafael? Da trajetória, da minha trajetória. Foi mais de 30 anos atrás, comecei aí no mercado financeiro. Mas antes de entrar no mercado financeiro, eu ia chamar a atenção aqui de 3 pontos que eu acho importante falar, que marcaram, acho que um pouco da minha personalidade, que eu carrego ensinamentos, carrego até hoje, né? Primeiro, uma experiência que eu tive com 15, 16 anos de idade, onde eu fui morar no exterior por 1 ano, né? Eu acho que foi uma vivência bastante importante e despertou para conceitos aí diferentes na minha carreira no mercado financeiro também. Segundo, um processo de programa de estágio que eu imagino que boa parte de vocês ou estão, ou vão querer, ou vão pensar, ou em breve vão pensar em experiências de estágio, né? Então, eu participei de um processo, à época, de 1.500 pessoas e 5 entraram, eu fui um dos 5 que entrei, e foi numa área de marketing ligada a vendas, que sempre foi uma ciência, né? Foi uma matéria que sempre me atraiu, me incentivou, motivou muito. Hoje, numa indústria que não é muito charmosa hoje em dia, da indústria do tabaco, a Souza Cruz, mas que na época era o que tinha de melhor de marketing e propaganda e orientado para vendas. Eu acho que foi uma passagem também extremamente importante que eu tive de vida, experiência em carreira, né? E aí, chegou em 1990, no dia 10 de março de 1990, e essa data vocês não dizem nada, provavelmente não vão dizer nada para vocês. Pera, vamos me perguntar se alguém adivinha o que aconteceu nessa data? Pois é, eu acho que é. Vamos lá. O que vocês acham que aconteceu nessa data? Qual foi um marco econômico muito importante em 1990 no Brasil? Quem estudou economia, história da economia aí? Quem tem um palpite? Só levantar a mão. 1990, pessoal. 10 de março. Vocês estão precisando estudar história, hein, galera? Vou dar uma dica. Foi atrelado a um presidente. O presidente começa com C, o sobrenome dele. Plano Collor. Não dá nem para perguntar aos universitários, porque os próprios estão aí. Exatamente, exatamente. Plano Collor. Conta um pouquinho pra gente. Plano Collor. Não, acho que é muito isso aí, esse ponto, acho que muito interessante, né? No dia 10 de março de 1990 foi o dia que, de fato, eu ingressei no mercado financeiro à 1h30 da tarde. Então, era a parte da tarde, eu estava começando um estágio no dia, exatamente no dia. E para traçar um paralelo, para vocês entenderem um pouco o que é isso, vejo o Reinaldo aí na plateia, acho que ele pode explicar bem. Eu vou fazer um paralelo aí com o que aconteceu na Covid. Então, houve um sequestro da liquidez naquele momento, né? E o preço dos ativos, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, se o mundo ia acabar, não ia acabar, o que ia acontecer. E eu entrei numa empresa que, na época, eu botei aqui no gráfico, na linha do tempo, um ponto, eu chamei de banco médio, um banco pequeno. E de nada pejorativo tem nisso, eu quis só demonstrar um pouco na linha do tempo. Era o Pactual. O Pactual, que vocês ouviram a abertura aí junto com o Rafael,
o Roberto, acho que esteve aqui conversando aí com vocês pela manhã, para mostrar a evolução e a dimensão que histórias de negócio acontecem em, às vezes, pouco tempo. Então, era uma instituição de médio porte e virou uma instituição muito grande e num horizonte de tempo relativamente pequeno. Então, essas coisas acontecem. E eu acho que um elemento importante, quando vocês considerarem escolha de carreira, escolha de estágio, escolha de contratação, planejamento de carreira, empresas, vocês julguem que tem um potencial de crescimento diferenciado e não se apeguem apenas a elefantes grandes e nada pejorativo no comentário, mas assim, às vezes atrás de um nome grande não tem a perspectiva e a oportunidade de aprender e de crescer como tem instituições menores que dão essa oportunidade e que um dia serão muito maiores. Então, acho que isso é muito importante, como se eu posso dar um aconselhamento aí para a plateia, eu acho que é bem interessante partilhar. Mas trazendo aí essa experiência no dia do Plano Collor, achei que eu ia começar no Pactual e o estágio ia durar 24 horas, porque eu falei assim, acabou o mundo, o que vai acontecer? Vou começar e vou terminar a minha experiência no mercado financeiro. Passaram mais de 30 anos, 34 anos, eu continuo no mercado financeiro. Então, resiliência também eu acho que é outro aspecto extremamente importante da personalidade que quer que seja, que queira ter sucesso na vida. Persistência e resiliência. Então, as coisas, como diz aí, é clichê, né? O sucesso futuro ele é formado por vários fracassos ao longo da história e você fazendo cada vez melhor, você vai atingir a perfeição e você vai atingir o sucesso. Então, a resiliência, sem dúvida nenhuma. Eu tenho 5 filhos, eu tenho filhos da idade de vocês, tenho um filho de 21 anos e uma filha de 18 anos. Uma terceira que está aqui na plateia também, que tem 17 anos, que em breve vai estar na universidade também, e outros 2. E eu acho importante esse tipo de partilha de ensinamento e de referência, e sei exatamente quais são as dores, as motivações, as preocupações, as angústias, as incertezas, as perspectivas, como pensa, o que está buscando, o que pega no sapato e, naturalmente, a ideia aqui é um pouco partilhar essa experiência com vocês. Então, um pouco dessa experiência no dia do Plano Collor também, Rafael, acho importante. Na época, o Pactual estava tudo acontecendo na mesa de operações no dia do Plano Collor. Então, estava com figuras como o Paulo Guedes, como o Renato Bronfman, como o André Jakurski. Alguns desses não, o Paulo, naturalmente, foi ministro da Economia, todos conhecem, ouviram falar, ou interagiram ou leram. Os demais não, mas são nomes super importantes da história de finanças do Brasil nessas décadas. E estava tendo uma aula magna que eu tive a oportunidade de participar e de ouvir no primeiro dia do ingresso no mercado financeiro. Então, foi um momento também de muita oportunidade para mim, porque o que eu consegui ver a dinâmica de planejamento, agilidade, atitude, a estratégia que tinha, porque, obviamente, antes de qualquer plano econômico e mudança de presidente, tem toda uma leitura da perspectiva de cenário e tudo mais. Então, a empresa tinha tomado decisões e alocações e posicionamentos e planejamentos naquele momento brilhantes, ao meu ver, e através de histórias e instrumentos simples. E eu trago o exemplo para vocês. Antevendo algum movimento de sequestro de liquidez, na época, os sócios, o Paulo e os traders na época na mesa, tinham emprestado dinheiro de 60, 90, 120, 180 dias para grandes corporações como IBM, como Shell, como Aracruz, à época, que hoje já não existe mais, foi consolidada, mas eles deram, através de instrumento simples, praticamente o capital da empresa à época. E então foi usada uma estratégia simples, com instrumentos simples, com prazos curtos, mas que foi eficiente em 100%. Porque 90 a 120 dias depois do sequestro da liquidez, aquela instituição estava recheada de liquidez
120 dias, então vocês imaginam demanda e oferta. O que aconteceu com o preço? Aí eu faço a pergunta de novo. O que aconteceu com o preço do juro no momento seguinte? Custo do dinheiro. Subiu, né? Então essa foi fácil. Aí o seguinte, o que aconteceu? Fizeram a festa na dinâmica. Então, na realidade, estavam líquidos no momento que existia uma liquidez generalizada e aí sim conseguiram fazer uma série de outros desdobramentos. Então, eu acho como também uma recomendação, uma sugestão, a curiosidade, a observação de gente muito mais experiente. Não tenha dúvida que não é só nos livros que você aprende, recomendo naturalmente, nas universidades, mas na vivência do dia do pragmatismo, sem dúvida nenhuma, tem muita lição a ser aprendida nesses movimentos. Então, começando aqui, eu comecei em 1990. Como estagiário, eu comentei. E por quê? Por sair da Souza Cruz, que eu comentei, fui para o Pactual. Isso porque eu tinha um colega de universidade que estava sendo promovido no Pactual à época e me chamou para substituí-lo na posição de estágio que ele estava tendo. Tá? Essa pessoa é um amigo meu, hoje presidente do Deutsche do Brasil. Então, só para contar um pouco das carreiras, das evoluções e o que aconteceu em termos de dinâmica nesse momento aí. Em 1993, com 23 anos de idade, eu virei chefe de uma área, uma divisão de corporate banking lá, área de cliente. Eu comecei na área de cliente e estou em cliente até hoje. Então, vocês vão observar aí, a gente fala um pouco dos valores do Genial. Um dos valores é servir o cliente, não é clichê. A gente vive cliente, dores do cliente, necessidade, a cabeça do cliente, 24 horas por dia. Então, esse é um diferencial que nós fomos forjados nessa cultura. A minha trajetória, a minha vida foi sempre com cliente e nós praticamos no dia a dia isso na Genial, com certeza. A coisa mais importante é o desejo do cliente e atender com excelência o cliente. 23 anos eu virei chefe de uma área de corporate banking, como eu comentei, e por um motivo, naturalmente, por trabalho, por eficiência e tudo mais, mas aconteceu um episódio também interessante, e permito a brincadeira, né? Estamos aqui no Z Summit, e numa plateia Z, mas uma característica que eu acho que a gente observa até com os estagiários, as pessoas mais jovens lá no banco, falta de paciência. E eu acho que é um pouco aí do momento, dessa ansiedade e tal. E eu vou dar o exemplo e trago o exemplo aqui. Eu, com 23 anos de idade, estava trabalhando super bem, estava sendo eficiente, estava performando, mas eu tinha um chefe à época, que ele ficou incomodado com o bônus que ele recebeu na época. E um bônus. Então, ele ficou chateado e pediu demissão. E eu fiquei no lugar dele. Então, assim, eu acho que essa história da paciência, da resiliência, também eu acho que é um valor extremamente... Vocês têm que pensar 5 vezes antes de querer fazer alguma coisa. E aí eu falo isso para os meus filhos, e eu divido aí um pouco a experiência, esse domínio dessa ansiedade, dessa velocidade, eu acho saudável para a geração toda de vocês. André, e isso vale tanto para o aspecto de carreira como para o aspecto de investimento, né? Não adianta ter pressa para a sua carteira performar. Você falou um ponto extremamente importante, sobretudo no investimento, que as coisas têm momento e, às vezes, você acerta a estratégia e erra o timing. Então, o que acontece é que você pode acertar o movimento e não acertou o timing e você acabou não sendo eficiente e não tendo valorização. Ao contrário, pode ter sido até uma perda. Então, essa administração dessa paciência com foco e com risco é fundamental. É uma lição dia a dia a ser praticada, com certeza, não há dúvida nenhuma. Seguindo aqui na linha do tempo, em 95 eu virei sócio do Pactual, com 25 anos de idade, acho que essa oportunidade em plataformas e empresas, e a gente pratica isso na Genial também, então dá oportunidade na meritocracia prevalecer, aparecer e ser praticada, e pessoas jovens, com pouca experiência de vida, podem se tornar equity holders, sócios de uma instituição. E uma outra lição, Rafael, desculpa te interromper a tua pergunta, acho que é uma lição também importante. A gente costumava no passado falar, e eu acho que é um ensinamento interessante, você não fica rico com bônus e com... Se a ambição for ficar rico, porque, obviamente, pode ser que a ambição seja ser feliz,
ambição pode ser qualidade de vida. Estamos no Congresso de Investimentos. Exatamente. Todo mundo aqui quer ganhar dinheiro. Então, isso é a premissa básica. Assumindo essa posição, você perdi o ponto aqui. Não estamos falando de você virar sócio cedo. De sócio cedo. Assim, me perdi aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava contando que você virou sócio aos 25. Isso. Certo? Hoje, as instituições estão muito maiores, são muito mais robustas, sim, certo? Sim, como é que foi para você se tornar sócio cedo? Você foi um sócio mais... eu fui sócio com 25 anos de idade. Perdão, eu me lembrei do ponto aqui que eu estava falando. Essa é uma questão. Ficar rico com salário e com bônus, você não vai virar rico, não vai ficar rico com salário e com bônus. Você vai ficar rico com equity. E esse é o ponto, eu acho que é relevante. Quando você está na plataforma, e isso no tempo também, não adianta querer ficar rico em 6 meses, você não vai ficar rico em 6 meses. Nem em 2 anos, nem em 3 anos. Mas se você faz o teu plano, a tua visão, a tua escolha, a tua decisão, num horizonte de tempo razoável, se as suas apostas foram corretas, você vai conseguir ter uma oportunidade de você crescer com a instituição e sim ter um incremento e um acúmulo de patrimônio diferenciado do que o salário. Então essa questão, eu acho que é importante falar, essa história de zona de conforto, essa história e isso não tem nada de mal. Tem vários profissionais de êxito, de sucesso, que eu conheço e sou amigo, que não têm estômago de risco, como eu tive, como eu tenho e como meus sócios têm também. Então, na realidade, e tudo bem com isso, vão fazer carreira em outras perspectivas, em grandes instituições, e tudo bem com isso. Quando você tem aquele formiguinha a mais e você toma um risco adicional, e pode dar errado a estratégia. Então, se der errado a estratégia, você não ficou rico, você perdeu a oportunidade, você teve custo de oportunidade e você não foi exitoso. E tudo bem, foi uma aposta que não deu certo. Mas se dá certo, você tem uma perspectiva de crescimento e de ganho de patrimônio diferenciado também. Então, acho que é isso que a gente pratica, oferece e lá na Genial. E outras tantas instituições também permitem, gestoras, ou bancos, ou plataformas, o que for, esse tipo de conotação. É um modelo de partnership, né? É um modelo tradicional de partnership que vários bancos aqui no Brasil e a Goldman Sachs lá fora talvez tenha sido a inspiração para tantas outras plataformas. Então, esse conceito de ganho de capital, sair da zona de conforto e capturar diferenciadamente, eu diria que é esse o ponto que eu queria chamar a atenção naquele momento. Pessoal, eu acho que um ponto que é legal ressaltar é o seguinte, a gente está tendo aqui um papo que é quase uma aula sobre o histórico do mercado financeiro de capitais no Brasil. Né? Quem nunca ouviu falar dos nomes Pactual, Garantia, né? Esses modelos de partnership, eles, como o André disse, se basearam muito nos modelos criados lá nos Estados Unidos, na Goldman Sachs, me corrija se eu estiver errado, anos 60, 70, né? Exato. Então, assim, acho que para a gente pensar na nossa geração, que vai seguir trabalhando no mercado, que vai seguir crescendo no mercado de capitais, a gente tem que entender o histórico, a gente tem que entender o contexto no qual a gente está inserido para conseguir construir em cima disso. Como a gente conversou hoje de manhã, o mercado de capitais cresceu muito nos últimos 20 anos no Brasil. E a gente precisa, para continuar aproveitando, crescendo e contribuindo com esse fluxo, a gente precisa entender o contexto no qual a gente está inserido. Então, realmente, assim, se vocês... Isso é importante, estudar, entender. No ano que vem, espero que quando a gente pergunte plano Collor, alguém responda. A gente tem que entender esse histórico. A gente não pode ignorar o passado do mercado no qual a gente está querendo trabalhar. E eu diria, Rafael, não só o mercado cresceu, como sofisticou. Então, na realidade, os instrumentos ficaram mais desenvolvidos. Eu assisti uns 10 minutos da palestra aqui anterior e estava vendo nomenclaturas de instrumentos diferenciados. Então, o mercado sofisticou também. O mercado 40 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás era mais básico. O mercado está muito mais sofisticado. Então, sem dúvida nenhuma, é fundamental essa preparação para você ser um bom profissional ou ter algum tipo de êxito na sua carreira nesse tipo de movimento. Né? E o que te levou a criar o Grupo Plural, inicialmente? Excelente pergunta. Eu estava chegando, a gente coincidiu no tempo aqui da apresentação. Então, assim, alguns anos... Eu funcionei, né? Eu exercia
a carreira de Investment Bank dentro do Pactual e me tornei Managing Director do UBS Pactual quando o UBS comprou o Pactual. Mas a grande mudança, eu diria que foi em 2009 aqui, que é essa linha do tempo aqui, 2009, quando a gente montou, eu e um sócio meu, a gente combinou, a gente estava saindo do Pactual, meu sócio Rodolfo, e a gente montou o Grupo Plural, que naturalmente, no momento seguinte, a gente acabou comprando uma plataforma de varejo e a gente rebatizou na altura de 2019, houve uma unificação das marcas, Plural a gente substituiu por Genial, nós temos o Banco Genial, a corretora Genial Investimentos, e nós fizemos e foi um desafio também grande na carreira naquele momento, porque a gente montou 2 empresas, 2 partnerships, porém, partnerships diferentes. Então, você tinha a antiga Plural, o antigo Banco Plural, que era um partnership como o Pactual, o Pátria, o Goldman Sachs ou outros quaisquer, no mesmo modelo, onde esse modelo, o que é? O profissional ele sobressai, ele ganha um parabéns, ele ganha ações meritocraticamente, a oportunidade de comprar ações meritocraticamente, e ganha uma dívida, e ele, na performance da história, ele vai pagando aquela dívida e vai se apropriando daquele capital. Isso é o partnership tradicional, e eu estou sendo, obviamente, simplista aqui no conceito. E a gente tinha uma plataforma de varejo, que a gente tinha um modelo onde o Plural era dono de 90% do capital, tinha uns 10%, depois esse 10% virou 20%, que eram stock options, eram opções que os executivos que estavam orientados naquele plataforma tinham meritocraticamente também recebidos ou conquistados e que ganhariam performance e valor no tempo, na medida que tivesse sucesso a empresa também. E a gente sentiu necessidade, em 2009, de fazer uma junção dessas 2 partnerships, essas 2 plataformas. E por que a gente sentiu? Alinhamento. Então, você tinha uma plataforma de varejo indo para uma direção, você tinha uma plataforma de atacado indo na outra direção, 2 grupos de sócios, não necessariamente os mesmos, e a gente sentiu a necessidade de criar uma palavra muito importante que a gente pratica todo santo dia, que é o cross-selling. Então, uma atividade alavancar a outra atividade e vice-versa. E fazer com que as pessoas das 2 instituições tivessem a mesma mentalidade, o mesmo objetivo, o mesmo alinhamento e o mesmo target em comum, né? E fazendo uma brincadeira aí, meus filhos têm um projeto social chamado One Goal, que inclusive estão participando aqui nos exames. Então, voltando à nossa história, o objetivo tinha que ser comum das 2 empresas e dos sócios das 2 empresas. Então, tinha que ter One Goal, esse objetivo comum, esse projeto. E eu acho que e naturalmente a complexidade, parece simples quando eu falo, mas existia carreira de 2 grupos de pessoas que tinham trabalhado já 10, 12 anos na plataforma com perspectivas diferentes, então nós tivemos que fazer uma composição, um alinhamento e uma troca, e foi muito exitosa, e foi muito bacana, e hoje a gente tem um partnership único, onde realmente a empresa inteira, de sócios todos, todo mundo está orientado para um objetivo só, que é o sucesso da empresa. Atender serviço bem o cliente e performar, e naturalmente, cada um individualmente tem o objetivo de estar conquistando seu lugar ao sol, seu patrimônio. Então, esse é o objetivo. Genial. Perfeitamente. Obrigado pela menção. Então, seguindo aqui, eu acho que eu já comentei praticamente aqui, eu só ia fazer um pequeno comentário aqui no final, antes de passar com alguns gráficos à frente, que a gente está lançando aí, provavelmente no final desse mês, aí, uma plataforma totalmente nova, 3.0, com novas funcionalidades, novas ferramentas aí financeiras. Hoje, nós somos um grupo que atuamos no atacado e no varejo, com esses números aqui que eu vou comentar para vocês. Também a história nossa começou, como vocês viram, em 2009. Então, passados aí esses 14 anos aí, a gente tem esses números aqui para divisão para vocês. Da mesma forma que eu comentei que o Pactual era um banco de tamanho médio anos antes e virou uma potência, nós não somos ainda uma potência, mas certamente seremos em breve. Mas estamos no caminho certo, porque os números são gigantes também. Esse número de 200 bi aí que a gente menciona, nós somos muito orgulhosos do número que a gente está apresentando aqui. Esse número é muito grande. Nós estamos falando aí de números que vêm crescendo também
O CAGR, outra pergunta, o que é CAGR? Vamos lá, agora alguém vai responder. Alguém sabe o que é CAGR? Lá atrás. Muito bem, esse é bom, hein? Muito bom. Esse é bom, hein? Isso aí é bom. Então, esse tem lugar... A gente está procurando estágio ou não? Então, Aí, olha o Sidney aí do lado dele. em breve você vai apontar ali, ó, o Sidney, estou com o cara do RH aí, ó, nosso sócio do RH aí do seu lado. Aí. Então é o seguinte, mas fazendo a brincadeira, esses números foram as taxas médias de crescimento, tanto em cliente quanto em crescimento de ativo. Esse AUC, esse número de 200 bi, é uma das métricas principais da nossa indústria. Ele resume praticamente tudo. Então, sendo simplista, são dinheiros, de alguma maneira, são diferentes formas de a gente gerar algum tipo de retorno em receita em dinheiros que a gente está gerenciando. Então, são 200 bi de reais. É muito dinheiro. E de formas diferentes. Né? E quando você fala em receita, nós estamos falando do ROA. O ROA em cima dessa perspectiva. Para dar uma noção para vocês, a gente, dentro desses 200 bi, gerencia 60 bi de administração de high net worth individual, né? E se desculpem o inglês, que a gente tem esse cacuete aí, acho que todo mundo do mercado, em usar de vez em quando uma palavra ou outra em inglês, mas a parte de wealth management e esse AUM aí, nós estamos girando em torno de 60 bi. E são 1,5 milhão de clientes, como eu comentei para vocês, numa velocidade de conquista de clientes 70 mil clientes por mês. Então, é um negócio que também está crescendo de maneira importante. E tanto no mercado à vista como no mercado de futuros, a gente tem girado aí top 3 no mercado aí, em todos os rankings que têm aparecido. Então, para dar uma conotação para vocês, nós temos, vou lembrar aqui alguns bancos aqui. Você tem o BTG, você tem o Morgan, você tem o BofA, você tem o Morgan Stanley, você tem o JP Morgan, você tem o Santander, você tem o Banco do Brasil, você tem a Caixa Econômica, você tem... Eu vou ficar aqui falando... Quase todos estão aqui na feira. Pode falar, quase todos acham que é super importante participar, patrocinam, são teus parceiros aqui também, mas o que eu quero chamar a atenção são vários grandes bancos. Nós estamos no top 3. Então, a gente está na frente de todos esses nomes que eu comentei em várias atividades de trading. É essa a relevância que eu queria chamar a atenção. Então, você começa pequeno, você trabalha, você estuda, você performa e você cresce. Então, essa é um pouco uma demonstração também, acho que importante. Tem resiliência, falha em algumas coisas, acerta em outras, melhora, evolui e avança mais 5 casinhas para frente. Então, acho que essa é um pouco da conotação que eu queria chamar para vocês. Página seguinte, também ser muito breve aqui. A gente atua em varejo e em atacado. Essas 3 caixinhas aqui, eu estou comentando, a primeira é a caixinha do varejo. Deixa eu só te interromper. Me empresta aqui que eu uso. Quer que eu... Perdão. Agora sim. Tranquilo. Essa primeira caixinha investimentos aqui são as atividades do lado direito ali, as atividades ligadas à nossa atividade de varejo, que eu já pincelei aqui, já comentei aqui. 1,5 milhão de clientes, crescendo naquela taxa de 60 a 70 mil clientes por mês, e vários features aí que a gente está oferecendo. A gente vai embarcar no nosso aplicativo agora, cartão de crédito, cartão de conta global, cartão de débito e várias outras funcionalidades. Para você ter uma ideia de tamanho, hoje, e esse número é grande, tá? 1,5% do PIX nacional passa por dentro da Genial. Esse número é gigante. 1,5% do volume de PIX. É muito grande esse volume, dado o número de instituições. Então, a operação é complexa. A operação exige tecnologia. A operação, a gente tem 1.100 pessoas na empresa hoje. 450 pessoas da área de tecnologia, desenvolvimento e tecnologia. Então, hoje, praticamente, a empresa é uma empresa de tecnologia também. Ou é uma empresa de tecnologia. Precisa ser uma empresa de tecnologia. Isso é bacana que mostra um pouco do que a gente já discutiu aqui algumas vezes, que é o fato do jovem hoje conseguir montar uma carteira de investimento super sofisticada, com acesso a N mercados, algo que 20 anos atrás só cliente private conseguia, né? Perfeitamente. Exatamente. Exatamente. E outro ponto, aspecto que eu queria chamar a atenção sobre esse aspecto da tecnologia é o as a service. Eu vi o Reinaldo comentar no painel anterior também o as a service. E a gente tem um as a service. O que é o as a service? A gente fez um investimento muito grande, de dimensão relevante, nos últimos 14 anos no grupo. De alguma maneira, para você monetizar isso de outras formas, a gente empacota
esse investimento anterior que nós fizemos e vendemos serviço para clientes as a service. Então, todos os features, Crypto as a Service, Investment as a Service. Então, toda a nossa tecnologia e especialização em áreas, temos uma área voltada para vender e receitar, não é uma palavra que existe, mas gerar receita em cima de atividades de investimentos anteriores que o grupo fez nas plataformas que você consegue oferecer serviços e gerar receita adicional para fora. Então, esse é um pouco o conceito do as a Service aí. Falando um pouquinho de Investment Bank e atacado, a Genial, de alguma maneira, participou em mais de 185 bilhões de reais de transações nesses últimos 14 anos, para dar uma dimensão para vocês. A gente tem... Deixa que eu passo para você. Perdão. Desculpa. Imagina. E eu diria que a gente se notarizou nos últimos tempos aí em ser o assessor número 1 em privatizações recentemente. Essas são algumas transações para dar uma envergadura, uma dimensão e informação para vocês que a gente participou. Então, a gente, nos últimos anos, ajudou na modelagem da privatização da Eletrobras, a gente ajudou, liderou a privatização da Copel, e nomes próximos a vocês aí. Praticamente no Rio Grande do Sul, nós participamos e ajudamos o Estado a vender as empresas elétricas da região lá do Rio Grande do Sul, apoiando aí o governador Eduardo Leite naquelas iniciativas. Nós vendemos as Centrais Elétricas de Brasília em Brasília, a primeira empresa vendida estatal dentro do novo marco regulatório de saneamento, fomos nós que lideramos e construímos, foi a Corsan, essa operação de 4,1 bilhões de reais que aconteceu no final de 22. A gente vendeu a atividade de gás também para o governo do Espírito Santo. Olha o Vinícius aqui na frente. E, atualmente, a gente está trabalhando na primeira venda de empresa. E eu acho que essa bandeira aí, né, Vinícius? Te vi agora aqui só, perdão, mas você é um cara que partilha desses valores aí e sabe do qual a importância de uma empresa, o que é a eficiência de uma empresa na mão de um Estado que gasta muito, ineficientemente, na sua grande maioria. Tem governos que são bons gestores, mas na sua grande maioria, e o que é na iniciativa privada. Então, a gente dá esse slide aí, dá um pouco o leque do que a gente participou e está contribuindo para essa temática aí. Dia 19, esse mês, daqui a uma semana, nós vamos vender a EMAI. EMAI é uma empresa que vocês moram em São Paulo, a grande maioria imaginam aqui, convivem, veem, sabem quem é a EMAI. Isso é um prenúncio que vai acontecer para a Sabesp agora em breve. Então, o governador Tarcísio aí tomou a dianteira e a gente está apoiando e ajudando, aí, organizando 100% esse projeto agora no dia 19, que vai acontecer, e tenho certeza que está atraindo muita interesse, não só de investidores estratégicos locais, como internacionais também. Então, está muito ativo o que a gente chama de data room, e a gente tem uma expectativa muito grande aí, em breve, de acontecer um sucesso também. Estamos trabalhando em outras transações também, e para ser apolítico aqui, o governo da Bahia é um governo do PT. O PT está fazendo uma privatização na Bahia, com a Bahia Gás, e a gente está apoiando também. Então, só para dar uma conotação, às vezes não é só por ideologia que os governos tomam atitudes, às vezes é por necessidade financeira de gerar caixa no movimento de venda e contratar isso aí e tentar virar privado. Isso aqui eu acho que é bacana, né? Porque é um pouco... Desculpa, o slide anterior era um exemplo, um pouco do que o Oswaldo falou hoje de manhã com vocês, né? A gente teve um painel de investment banking, o Oswaldo, sócio também do Genial, toca essa parte, então acho que agora a gente conseguiu ver algumas operações em mais concretude, né? Mais concretude, perfeitamente. Maravilha. Muito bem. Aqui eu trouxe aqui, só para dividir com vocês, algumas iniciativas, comentei no início, que a gente interage, quer participar, quer atrair, quer ter vocês, de alguma maneira, participando no dia a dia da gente aqui. Então, a gente tem, só para destacar aqui, são 3 formas, tem mais formas, mas essas são algumas das formas que a gente convida, interage com o público jovem e talentos como vocês aí. Então, o rapaz que falou de Keiga ali atrás, temos maior interesse de conversar, e outros também aqui na sala, certamente aqui. A gente recebeu em janeiro aqui 20 pessoas vindas dessas universidades, então a gente procura também ser construtivo, apoiando e dando conteúdo, ensinando e tentando fazer com que a experiência
Nós aprendemos ao conviver com vocês e nós ensinamos a experiência que a gente conquistou. Para nós é uma troca. Então, para nós é importante esses programas. Então, a gente tem um programa recém-criado, alguns poucos anos atrás, que é voto afirmativo para mulheres. A gente quer tentar que a composição de mulheres dentro do nosso universo aumente. Então, naturalmente, tem que sobressair o talento, não tem que ter cota de mulheres, tem que ter mulheres eficientes. Então, a gente tem um incentivo de trazer gente também para poder demonstrar aí essa relevância e estar participando do nosso dia a dia também. E estamos recebendo aí em julho 10 vagas, alunos que estão estudando no exterior, que estão fazendo o summer com a gente aqui, e de universidades prestigiadas como London School of Economics, Columbia e tantos outros. E, como eu comentei no início, eu tenho 2 filhos que estudam fora. Um em Yale, outro em Duke University. E uma terceira que eu comentei aqui, que é a presidente do OneGo, aqui comentei há pouco, que vai aplicar também em breve, e tenho certeza que vai ter sucesso e vai estar numa dessas. E em breve, ano seguinte, queremos estar recebendo um grupo de vocês, ou que quem tiver oportunidade também participar aqui e interagir com a gente. Para vocês terem uma ideia, se puder passar, isso. Hoje tem 52 estagiários dentro da empresa. Como eu comentei anteriormente, nós somos 1.100 pessoas, são 900 pessoas, 200 terceirizados dedicados 100% à companhia e 52 estagiários dentro desse número. É bastante gente e eu queria chamar a atenção o seguinte, isso é muito legal que eu vou falar agora. 10% dos nossos, nós temos como filosofia uma partnership. Como eu comentei aqui, é a maneira de praticar a meritocracia, de gerar oportunidade e dos talentos sobressaírem e ganharem capital e fazerem seu próprio capital. 10% dos nossos sócios, nós temos 130 sócios, são sócios de diferentes dimensões, são sócios de 0,01, são sócios de 40%, são sócios de 1%, é o modelo de partnership, né? Então, eu diria, se você abstrair da participação, mas contar número de sócios, tem 10% dos nossos sócios que começaram conosco como estagiários. Então, é aquela história. Um estagiário que é talento, que performa, que tem a formação, que tem a mentalidade, que tem o behavior, que tem a atitude, que tem o comportamento, que tem a ambição saudável e tudo mais, virou nosso sócio. Então, são 10% dos talentos viraram. Curiosidade, você sabe qual que é a idade do sócio mais novo? A idade do sócio mais novo, estagiário? Eu não sei, o do sócio mais novo da Genial. Deixa eu pensar aqui. Será que o Sidney sabe lá de atrás? De cabeça, talvez. Eu até vou chutar direito. O Sidney deve ter o número exato. Mas eu diria... É porque o seguinte, como a gente tem varejo de atacado, acabou que hoje tem gente que sobressai bem no varejo, que mais cedo vira sócio. Comparação, eu já sei o que você está querendo fazer a comparação, mas é um pouco diferente, os contextos vão mudando e tal, mas eu ousaria dizer 22 anos, 23 anos, eu ousaria dizer. Mas para não errar, Sidney, se você souber, aí depois na sessão de perguntas e respostas, você pode me corrigir sem problema, pode falar aí o número exato. E tem tempo para pesquisar se não souber, tá tudo certo. Então, vamos lá. Por fim, eu queria, antes de entrar em uma outra situação que o Rafael vai perguntar, passar um vídeo aqui, a mensagem de 2 embaixadores nossos, para quem não conhece, porque é até perigoso, né? A turma mais velha conhece bem o Guga. A turma mais jovem eu já não tenho certeza. Todo mundo aqui sabe quem é o Guga? Que bom, pessoal. Então, um recado dos dois aí. O Diego foi capitão do Flamengo por 12 anos. Quem gosta de futebol, vamos ouvir um pouco a mensagem dos dois. Quais decisões você vai tomar que realmente podem transformar seu futuro? Um novo ano começou e com ele muitas oportunidades, principalmente aqui, no aplicativo da Genial Investimentos. Começar a investir hoje é uma das melhores decisões para alcançar o que você tanto deseja no futuro. Então, junte-se a nós e a mais de 1,5 milhão de pessoas que começam a investir agora em uma das maiores plataformas do país. Abra sua conta na Genial Investimentos e transforme seu futuro. Legal. Façam como eles. As finanças deles, quem gerencia somos nós. Então, se eles são craques e têm valores corretos e boa perspectiva, então na temática investimento também, contem com a gente. Maravilha. Vamos passar para umas perguntas aqui rápidas. Vamos. A primeira que eu queria te fazer é o seguinte.
Eu tive a oportunidade de ir uma vez na sua casa e notei algumas obras de arte bem bonitas. Daí eu te perguntei, Obrigado. E você me contou que você é investidor em arte. É um mercado estruturado, é um mercado alternativo. De onde que veio essa paixão e como é que funciona esse mercado de arte? Acho que a gente fala muito dos investimentos mais tradicionais nos e-summits, né, durante o dia. Perfeito. Daí eu achei legal fazer essa pergunta para a gente ter uma oportunidade de pensar um pouco em investimentos alternativos. Legal a sua pergunta, Rafael. E eu te comentei outro dia e divido com todo mundo aqui. Eu acho o seguinte, na medida que você domina um tema ou ganha profundidade no tema, você entra numa zona de conforto melhor. E você tem mais tranquilidade de fazer investimento naquele segmento. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que vive de aplicar em criptomoedas há muito tempo, conhece bem, acompanha, e para ele não é... Sempre é risco, tem volatilidade, mas essa pessoa ela transita naquele mundo de maneira mais tranquila, navega mais calma. Então, te respondendo, no mercado de arte eu navego tranquilo, que eu conheço, porque eu estudei, porque eu acompanho, porque eu gosto, porque é hobby, porque a minha mãe é galerista de arte, porque eu desde pequeno convivo com o tema, que eu sempre tive curiosidade com o assunto. Então, para mim, arte é uma classe de investimento, como outra qualquer. Para talvez 95% da população, isso não é verdade. E também é verdade, assim como cripto e outros segmentos quaisquer, pode ser confortável. Então, eu acho que é a questão de administração e gosto e conhecimento do risco. Então, te respondendo objetivamente, depois que eu entrei estagiário, como eu comentei, minha trajetória no Pactual, anos depois que eu acumulei algum dinheiro, eu comecei a consumir arte, comprar arte. Acho que a arte também, para te responder, tem a ver, acho que é importante também, eu sempre compro arte, isso sou eu. Eu sou forjado dentro da área de finanças e eu gosto da arte, pelo que eu comentei com você. Então, quando eu compro uma obra de arte, eu vejo a perspectiva, como é que eu vou ganhar, mesmo que eu não venda, qual o valor intrínseco, o que eu vou ganhar de perspectiva e por quê de um determinado artista. Eu olho com as duas dimensões, estética, que é bacana, que é bonito, que é legal, mas também o componente, o que eu vou ganhar dinheiro de perspectiva, que eu espero que eu não ganhe, mas que meus filhos ganhem em algum momento da vida, porque eu sou mais de comprar do que de vender, mas, na realidade, essa dimensão de valorização potencial e estética são os dois. Então, para mim, é um componente como outro qualquer, como imóvel, como qualquer outra coisa, para mim é tranquilo. Deixa eu puxar esse gancho, então. Se não é verdade para todo mundo. Puxar um gancho aqui, você tem um gráfico muito bacana para mostrar para a gente, o tempo está acabando, mas eu não queria que você deixasse de mostrar esse gráfico, para discutir um pouquinho como que você, durante os diferentes momentos da sua vida, foi alocando os investimentos. Perfeito. Porque o nosso perfil vai mudando, né? Sim. Muitas vezes, antes de ter filhos, é um perfil, daí depois você coloca as coisas... Perfeito. Né? Você quer colocar menos em investimentos de tanto risco. Então, como é que você geriu isso? Fez a gestão dos seus investimentos ao longo da vida, nos diferentes momentos? Perfeito. E daí você mostra esse gráfico bacana aqui. Posso Legal. passar? Lógico, claro. Pessoal, isso aqui é um exercício teórico, tá? Só para depois não ficarem tentando fazer o... Eu vou ser arrogante e chamar de gabarito, mas não vou chamar de gabarito, não. Isso aqui é uma ideia, um teórico, um exercício só. O que eu quis mostrar aqui, a pedido do Rafael, foi um pouco como é que a cabeça, as prioridades, e vocês estão na idade, assim, um pouco do como é que a cabeça muda no tempo. Pelo menos é um pouco essa minha cabeça. Não necessariamente é a cabeça de todo mundo que tem a minha idade. Como eu comentei, eu tenho 54 anos e tem gente de 54 anos que tem uma perspectiva completamente diferente ou tem aversão a risco e não tem a mesma dimensão de risco do que eu tenho. Isso aqui foram hipotéticos. Aqui um pouco trouxe o exemplo para a minha vida. Então, até eu casei com 31 anos de idade, então, até 30 anos de idade eu era solteiro, né? Minha namorada, que minha mulher, já está aqui presente e tal. E, na realidade, eu tinha mais dedicação, alocação mais em renda fixa, renda variável, alternativo, um pouco de alternativo, mas era um pouco essa composição. Eu estou falando percentual, mais ou menos, uma fotografia. 30 anos de idade, eu já era sócio do Pactual, então
o negócio me consumia boa parte do meu patrimônio alocado. Então, eu botei em azul escuro ali, um pouco para dar a dimensão que, naturalmente, eu estava ali dedicado. Era política à época da partnership do Pactual, você ter skin in the game, ou praticamente o body in the game, e você, na realidade, estava ali alocado com uma participação relevante do patrimônio dentro da instituição, né? E tinha outros investimentos um pouco menor, aí, um pouco naqueles segmentos que eu estava mencionando ali. Aí, como eu comentei aqui na linha do tempo, com 40 anos eu montei, junto com o meu sócio e depois um grupo de sócios, o Grupo Plural, que virou o Grupo Genial, como eu comentei há pouco aqui. Aí é o body in the game mesmo. Então, aqui, você tem que mostrar para os teus sócios e que você está também tomando risco e acreditando no business e angariando e atraindo e convergindo perspectiva. Então, eu diria que houve um incremento substancial do portfólio também dentro do business, dentro do negócio, né? E, naturalmente, outros, talvez imóveis, um pouco mais. Aí eu já tinha os 5 filhos, né? Já tenho os 5 filhos, então, naturalmente, tem que pensar também no futuro e tudo mais, um pouco de diversificação nesse conceito também. Mas ali eu coloco até os 70. Eu espero trabalhar até os 90. Bom. Mas aí, talvez, por isso que eu falei que é teórico aqui, porque eu errei aqui em 20 anos ali. Eu gosto de trabalhar, meu sócio gosta de trabalhar, a minha perspectiva talvez seja colocar 90 ali. E talvez em uma idade ali para frente, aí sim, naturalmente, eu acho que a composição no business tem que diminuir, por definição, sim. Óbvio, idade chega para todo mundo, e aí sim você tem uma composição melhor. Então, essa ilustração teórica que eu comentei não está exata, mas está uma ideia que eu quis botar um pouco de dimensão de risco, zona de conforto e tempo, e situação de momento de vida de cada um. Então, vocês estão talvez aí talvez não, com certeza. Na fase 1, né? Na fase 1. Tem alguns pais aqui, tem gente que eu vejo aqui um pouquinho que é inteligente há mais tempo, então são um pouquinho mais velhos e aí talvez estejam em outra perspectiva. Mas a turma aqui, certamente, na primeira conotação. E, como eu comentei, dinheiro para valer você ganha quando você tem equity do negócio. Então, trazendo um pouco, se a perspectiva for ganhar dinheiro, apostar certo, acho que a mensagem final é o seguinte: acredita, faça as escolhas certas, tome todo o conhecimento possível do que você tem disponível, converse com gente mais velha, com experiência, troque dinheiro com papai e mamãe, naturalmente, porque é sempre saudável conversar, mas conversa com o mercado, conversa com amigos, se equipa e decide. Mas se decidir, a perspectiva, se for a dimensão ganhar dinheiro, fique sócio de algum negócio que você acredita e no tempo você vai conquistar. E tomara que dê certo e vai trabalhar esforço total para ter sucesso. Eu ia dizer maravilha, mas eu vou dizer genial. Excelente, eu agradeço novamente a propaganda. Gente, antes de... Antes de encerrar, eu queria puxar um gancho aqui desse slide, que é o seguinte, é o roxinho ali. Opa, ali. Tá vendo ali investimentos alternativos? Acho que nesse caso seria arte. Mas agora vai subir no palco uma amiga minha, que eu conheci na faculdade de Direito, e vai falar sobre investimentos alternativos. Em geral, o jovem não consegue investir em investimento alternativo porque tem ticket inicial alto. Mas a Sofia vai mostrar como a Blocks tem tentado surfar esse mundo de uma maneira tecnológica. André, muito obrigado. Obrigado por estarem aqui e espero que todo mundo tenha curtido muito. É importantíssimo a gente entender o histórico do mercado financeiro, entender quem são as figuras relevantes e se a gente quiser perpetuar esse crescimento do mercado de capitais, a gente tem que aprender com quem sabe. Muito obrigado. Parabéns, Rafael. Obrigado mais uma vez. Segundo ano que a gente participa e gosta muito. Obrigado. Então, parabéns pela iniciativa, o que você está fazendo, a empresa. E nós estamos muito felizes de estar participando aqui. Muito Queremos bem. Conquistar talento aqui. Então, estamos à disposição. E dei um pulinho lá no estande da Genial. A gente está fazendo, não só eu aproveito o gancho, nós estamos tendo a oportunidade também de fazer um workshop de RH. A Vanessa, que trabalha com o CIDA e que eu mencionei, está passando um pouco da experiência. Tem um grupo grande da turma de RH. Tem um QR Code que eu comentei ali. Então, quem quiser se inscrever, passa lá no nosso stand também. E estamos à disposição. E obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Desculpe a canseira aqui na palestra. Muito pelo contrário. Muito obrigado.